Muitas pessoas não sabem, mas a Bíblia fala extensivamente sobre as origens e a história do povo iraniano. O território do Irã moderno, conhecido nos tempos antigos como Pérsia e anteriormente como Elam, é mencionado de forma significativa na narrativa bíblica durante os tempos do Antigo Testamento. De fato, a história dos primeiros povos iranianos começa desde os primeiros relatos registrados no livro de Gênesis e se estende por vários períodos significativos, incluindo a formação de grandes impérios que interagiram diretamente com os israelitas. Compreender as relações entre esses povos é importante para interpretar muitos dos eventos descritos no Antigo Testamento, bem como seus efeitos e consequências ao longo da história. Neste vídeo, tentaremos fornecer uma visão histórica breve de quem eram os antigos iranianos durante os tempos bíblicos e qual foi o verdadeiro contato que esse povo teve com os israelitas. Também exploraremos se, de alguma forma, a origem do povo iraniano e seu contato com o povo de Israel durante os tempos bíblicos fazem parte de um quadro profético e escatológico para os tempos finais. Começaremos esta história a partir da Idade do Bronze, progredindo até o domínio persa durante e após o exílio babilônico. Em Gênesis 10h22, na lista das nações, Elam é mencionado como um dos descendentes de Sem e tornou-se um dos primeiros reinos estabelecidos após o dilúvio. Este antigo reino, localizado a leste do rio Tigre, é citado várias vezes nas Escrituras. Notavelmente, o profeta Isaías menciona Elam em sua profecia como um dos lugares onde Deus reuniria o remanescente do seu povo, em Isaías 11h11. Geograficamente, Elam ocupava uma região que hoje faz parte do sudoeste do Irã. Essa localização estratégica fez de Elam um centro de cultura e poder na antiguidade, com influências que se estendiam até a Mesopotâmia. Historicamente, Elam foi tanto adversário quanto aliado de várias potências regionais, incluindo os babilônios e os assírios. Embora as interações diretas entre Elam e as tribos de Israel sejam menos documentadas, o reino de Elam foi contemporâneo aos períodos dos patriarcas e juízes em Israel. A presença dos elamitas é mais significativamente observada como adversários em relatos de batalhas e como parte dos impérios que influenciaram a história de Israel. Avançando na história, o fortalecimento dos povos iranianos do noroeste ocorreu com a ascensão do Império Medo. Para alguns estudiosos, especialmente com base nos materiais do historiador Heródoto, foi aproximadamente entre o final do século VIII a.C. e meados do século VII a.C. que a unificação das tribos iranianas como nação, sob o governo de Deioces, uma figura semilendária frequentemente creditada com a fundação da dinastia e do Império Medo, ocorreu pela primeira vez. Uma vez no poder, Deioces teria assumido a tarefa de unificar as várias tribos medas. Ele implementou uma série de reformas administrativas e legais, estabelecendo um código de leis e uma estrutura governamental centralizada. Essas medidas foram essenciais para criar uma identidade comum entre as tribos, que anteriormente operavam de maneira bastante autônoma e dispersa. De fato, a unificação das tribos medas teve um impacto significativo na região, pois lançou as bases para o desenvolvimento de uma identidade meda mais coesa e para a subsequente expansão territorial sob reis como os Seachares e Astíages. Mas primeiro, precisamos falar sobre o maior poder da época, o Império Assírio. Este império é frequentemente mencionado no Antigo Testamento como um agente de julgamento divino sobre Israel e outras nações. O Império Assírio se destacou por sua extraordinária capacidade militar e administrativa, estendendo seu domínio desde a Mesopotâmia até o Egito em seu auge. Sua relação com Israel foi predominantemente hostil, marcada por campanhas que resultaram em grandes deportações e na tentativa de erradicar a identidade israelita. Foi sob os assírios que o reino de Israel, a queda do reino de Israel resultou no exílio das 10 tribos do norte. No entanto, parte das ofensivas assírias também alcançou o Planalto iraniano, intervindo em territórios pertencentes aos medos. No final do século VII a.C., o Império Assírio começou a declinar devido a uma série de problemas internos, incluindo lutas pelo poder, uma administração enfraquecida e a pressão contínua dos povos subjugados. Nesse contexto, enquanto o poder assírio enfraquecia, os medos começaram a ganhar força. Ciaxares, rei dos medos, aproveitou a fraqueza assíria para expandir seu território e influência. Os medos eventualmente se aliaram aos babilônios, liderados por Nabopolassar, para pôr fim aos longos anos de domínio assírio na região. Ciaxares e Nabopolassar formaram uma aliança estratégica que também incluía outros grupos iranianos, como os citas e os partas. Esses povos compartilhavam um interesse comum em ver a queda dos assírios e estavam dispostos a colaborar para alcançar esse objetivo. Os citas e os partas, conhecidos por suas habilidades de cavalaria e táticas de guerrilha, trouxeram uma nova dimensão à capacidade militar da aliança. A campanha contra a Síria foi caracterizada por uma série de batalhas decisivas e cercos prolongados.
Em 612 a.C., a aliança alcançou um de seus maiores sucessos com o cerco e destruição de Nínive, a grandiosa capital assíria. Este evento foi previsto pelo profeta Isaías como um ato de julgamento divino. A queda de Nínive e o subsequente colapso do Império Assírio abriram caminho para o surgimento de novas potências. Os medos consolidaram seu controle sobre grande parte do Irã e áreas adjacentes, enquanto Nabopolassar e seu filho Nabucodonosor II estabeleceram o Império Neobabilônico como uma força dominante na Mesopotâmia. A ascensão dos medos e babilônios simbolizou uma importante transição de poder na região, influenciando diretamente o contexto político em que o povo judeu estava inserido. Para continuar a história dos povos iranianos nos tempos bíblicos, precisamos falar sobre o Império Neobabilônico. Afinal, o profeta Isaías também profetizou que os medos seriam um instrumento de Deus para a destruição da Babilônia, em Isaías 13h17. O Império Neobabilônico foi marcado principalmente pela figura dominante de Nabucodonosor II. Este império é amplamente conhecido pela destruição de Jerusalém em 586 a.C., como documentado em vários textos históricos e proféticos do Antigo Testamento. Esse evento culminou com a destruição do Templo de Salomão e o exílio do povo judeu, sendo um período de profundas implicações teológicas e culturais para Judá. Detalhado no livro de Daniel, o rei Nabucodonosor impôs uma política de deportação e assimilação cultural, visando não apenas punir Judá, mas também integrar os judeus no amplo império, diluindo futuras resistências potenciais. Assim, a captura de Judá não foi apenas um ato de conquista, mas uma tentativa de reorganização geopolítica e cultural de sua vasta extensão imperial. Durante o período neobabilônico, os povos iranianos estavam vivenciando um momento significativo de transição e ascensão, enquanto os babilônios estavam focados em gerenciar seu império e em campanhas contra Judá e outros estados, enquanto os medos, ao norte, consolidavam seu poder. Tendo estabelecido um reino que serviria como núcleo para a futura aliança com os persas, sob a liderança de Sáris e depois Ageu, os medos organizaram um estado que começou a influenciar significativamente a política regional. Esta fase foi crucial para estabelecer as bases para o que se tornaria o impressionante Império Aquemênida sob Ciro, o Grande, que eventualmente absorveria e sucederia tanto a Média quanto a Babilônia. A fundação do Império Aquemênida começou com a ascensão de Ciro, o Grande, após a revolta persa contra os Medos, que eventualmente subjugou Agis, o último rei Medo. Ciro era representante da dinastia lendária dos Aquemênidas e tornou-se notável por suas habilidades diplomáticas e militares, características que lhe permitiram expandir rapidamente seu território. A conquista da Babilônia em 539 a.C. é uma das proezas mais celebradas de Ciro. Ele entrou na cidade sem enfrentar resistência significativa após um cerco relativamente curto. A tomada pacífica de Babilônia foi crucial não apenas estrategicamente, mas também politicamente, pois Ciro promoveu uma imagem de libertador em vez de conquistador. Ele permitiu que povos exilados, incluindo os judeus, retornassem às suas terras e reconstruíssem seus templos, uma política que garantiu a lealdade das populações locais e ajudou a estabilizar seu vasto império. Dessa forma, Ciro ficou conhecido por sua política de tolerância e restauração dos povos subjugados, uma abordagem revolucionária para a época que contrastava com as práticas dos impérios anteriores. De fato, a ascensão do Império Persa sob Ciro, o Grande, marcou um ponto crucial na história bíblica, especialmente em relação ao povo de Judá. Ciro foi proclamado em Isaías 45 como ungido do Senhor, uma figura essencial no cumprimento das promessas divinas. O decreto de Ciro em 538 a.C., que permitiu que os judeus exilados retornassem e reconstruíssem o templo em Jerusalém, é documentado no livro de Esdras. Além disso, a figura de Ciro como ungido do Senhor estende o conceito de messianismo tradicionalmente associado apenas aos líderes israelitas a um rei gentio, destacando a universalidade do plano de salvação de Deus e sua soberania sobre todos os reinos da terra. O uso de um rei persa para libertar os judeus enfatiza que Deus opera através de todas as nações e indivíduos para cumprir seus propósitos soberanos. A própria permissão para a reconstrução do templo em Jerusalém sob o domínio persa do Império Aquemênida não apenas restaurou a identidade religiosa e cultural do povo judeu, mas também reafirmou a aliança entre Deus e seu povo, mostrando a fidelidade divina e a continuidade de suas promessas. Enquanto Judá experimentava a restauração, o Império Persa estava em plena expansão e consolidação. Em seu auge, o Império Aquemênida foi o maior império que o mundo já viu, tendo mais de 40% da população mundial sob seu domínio. Após a morte de Ciro, em um breve período de reinado por seu filho, Cambises II, Dário I ascendeu ao trono em 522 a.C. após suprimir várias revoltas internas que ameaçavam a estabilidade do império. Dário era conhecido por sua extraordinária habilidade administrativa.
Ele reorganizou o império em várias províncias ou satrapias, cada uma governada por um sátrapa por ele nomeado. Esta estrutura administrativa melhorou a eficiência do governo e permitiu um controle mais eficaz sobre os vastos territórios aquemênidas. Dário também implementou um sistema de impostos uniforme e promoveu a construção de estradas e infraestrutura, como a famosa Estrada Real, que facilitou a comunicação e o comércio em todo o império. Além disso, ele expandiu ainda mais o império para incluir partes da Índia, Trácia e o Vale do Indo, projeto que simbolizou a restauração da dignidade e segurança da cidade. Nesse contexto, a autorização e o apoio de Artaxerxes para as iniciativas de Esdras e Neemias demonstram a abordagem persa à governança na época, que permitia certa autonomia local enquanto mantinha o controle imperial. O Império Persa finalmente chegou ao fim diante das conquistas de Alexandre, o Grande, em 331 a.C., e do estabelecimento de seu vasto império. No entanto, com a morte de Alexandre, seu império foi dividido entre seus generais, e dessa fragmentação surgiram três principais reinos helenísticos: o Ptolemaico no Egito, o Seleucida na Ásia Menor e o Antigonida na Macedônia e Grécia. Então, a região que hoje é o Irã foi dominada pelo Império Seleucida, que controlava uma grande área que incluía a maior parte do Oriente Próximo. A governança seleucida nesse território foi marcada por uma política de helenização, que incluía a fundação de cidades no estilo grego e a promoção de práticas religiosas e culturais gregas. No entanto, as tentativas de helenização encontraram uma resistência significativa, especialmente das populações nativas, que insistiam em manter suas tradições culturais e religiosas. Essa abordagem combativa dos seleucidas resultou em desafios constantes, tanto internos quanto externos, incluindo tensões com os reinos Ptolemaico e Antigonida, bem como revoltas locais, como a revolta dos Macabeus na Judéia. No século III a.C., os partas, um povo de origem iraniana, capitalizaram a crescente insatisfação com os seleucidas para estabelecer seu próprio império. Assim, o Império Parta começou a ascender como uma força poderosa na região iraniana. Os partas eram conhecidos por suas habilidades de cavalaria pesada e arquearia, o que lhes permitia resistir tanto aos romanos quanto aos seleucidas. O Império Parta mantinha muitas tradições iranianas e promovia o zoroastrismo como religião estatal, o que ajudou a fortalecer a identidade cultural iraniana. Após o período de helenização, vale ressaltar que a religião mais influente e duradoura na antiga Pérsia foi, de fato, o zoroastrismo. Essa religião ensinava que os humanos tinham o dever de escolher entre o bem e o mal, com suas decisões afetando o seu destino final. A religião também promovia rituais de purificação e oferendas de sacrifícios, e enfatizava fortemente a ordem moral e a justiça social, o que de certa forma se refletia em sua influência sobre as leis e práticas governamentais dos impérios que adotaram essa crença. Sucessores dos partas, os sassânidas estabeleceram seu império em 224 d.C., quando o último rei parta foi deposto. O Império Sassânida revitalizou a cultura e tradições persas, introduzindo e reforçando muitos aspectos do antigo Império Aquemênida. Os sassânidas foram grandes rivais do Império Romano e, posteriormente, do Império Bizantino. Eles eram conhecidos por sua administração eficiente, sua infraestrutura de estradas e cidades, e o florescimento do zoroastrismo, que foi promovido como elemento unificador e formador de identidade em todo o Império. No entanto, no início do século VII d.C., a invasão árabe do Irã aproveitou o enfraquecimento do Império Sassânida, resultando na dominação islâmica sobre a região. A islamização do Irã não foi imediata, mas ocorreu gradualmente ao longo de várias gerações. O zoroastrismo, embora inicialmente tolerado, começou a ser cada vez mais marginalizado, com muitos iranianos convertendo-se ao Islã, atraídos tanto pelos aspectos sociais e econômicos quanto pela nova estrutura de poder. Com o tempo, o Islã substituiu o zoroastrismo como religião dominante, moldando profundamente a identidade cultural e religiosa do Irã moderno. Como fica claro desta visão geral, as histórias iraniana e israelita tiveram contatos significativos ao longo do tempo, mas, de uma perspectiva bíblica, ainda mais por acontecer entre essas duas nações. Dentro de alguns ramos do cristianismo, especialmente aqueles que adotam uma perspectiva futurista da escatologia bíblica, o Irã, como herdeiro da antiga Pérsia, é frequentemente discutido no contexto de profecias escatológicas envolvendo Israel. Essas interpretações se baseiam em passagens bíblicas que são vistas como possivelmente referindo-se a eventos futuros envolvendo essas nações. Um dos textos mais citados é Ezequiel capítulos 38 e 39, que descreve uma grande batalha envolvendo Gog de Magog liderando uma coalizão de nações contra Israel. Embora a Pérsia seja explicitamente mencionada como uma das nações aliadas a Gog, a identificação exata de Magog e a interpretação do simbolismo nesta profecia variam amplamente entre estudiosos e teólogos.
Alguns intérpretes futuristas veem essa referência à Pérsia como uma indicação de que o Irã moderno desempenhará um papel significativo em futuros conflitos contra Israel. Essa visão é influenciada pelo contexto político contemporâneo em que as tensões entre Israel e Irã são frequentemente relatadas, e o Irã é visto como um dos principais adversários de Israel no Oriente Médio. Partes do livro de Daniel também são lembradas nessa discussão, particularmente os capítulos que descrevem as visões dos 4 impérios mundiais e a subsequente vinda do Reino de Deus. Daniel 8, por exemplo, detalha um confronto entre um carneiro com 2 chifres representando os reis de Média e Pérsia, e um bode representando o rei da Grécia. Algumas interpretações futuristas relacionam essas figuras a eventos modernos ou futuros, vendo-as como simbólicas de princípios ou forças ainda em ação hoje em dia. Teologicamente, a abordagem escatológica futurista que incorpora nações modernas em profecias bíblicas pode ser ao mesmo tempo fascinante e controversa. Enquanto, por um lado, ela enfatiza a crença na relevância contínua das escrituras para eventos contemporâneos, por outro, pode facilmente cair no erro de exagerar as conexões diretas entre textos antigos e contextos políticos modernos. Isso muitas vezes resulta em interpretações excessivamente especulativas ou influenciadas por leituras modernas dos textos bíblicos. Apesar dessas discussões sobre Irã, Israel e profecias escatológicas refletirem o desejo de muitos cristãos de entenderem os planos de Deus para o futuro, isso não lhes dá o direito de marcar datas e eventos na agenda de Deus, como infelizmente muitos acabam fazendo. Sem dúvida, todos os conflitos fazem parte do cumprimento do aviso dado pelo Senhor Jesus Cristo de que a história seria marcada por guerras e rumores de guerra, e desde que Jesus proferiu essas palavras, o mundo nunca conheceu o que é ter paz completa e duradoura. No entanto, essa abordagem estritamente especulativa muitas vezes acaba fazendo as pessoas perderem o foco na verdadeira mensagem bíblica sobre esses tópicos. Por exemplo, neste vídeo, exploramos a origem bíblica dos povos iranianos e suas complexas relações com as nações vizinhas, incluindo os israelitas, desde os antigos elamitas e a Idade do Bronze até o impactante Império Persa. Mas, em vez de nos concentrarmos em tentar encontrar códigos proféticos nesses trechos bíblicos que supostamente nos permitem relacioná-los especificamente a eventos modernos, devemos direcionar nossa atenção para a manifestação da providência divina ao longo dessa história. Essas profecias e registros bíblicos apresentam Deus como o autor supremo da história, que usa tanto a adversidade quanto a prosperidade para cumprir seus propósitos divinos. Em outras palavras, a mensagem central que perpassa todos esses relatos e profecias bíblicas, sem dúvida, a soberania de Deus sobre todas as nações e eventos históricos. As Escrituras consistentemente exaltam a capacidade de Deus de erguer reinos e derrubá-los de acordo com sua vontade, usando-os como instrumentos para cumprir seus propósitos divinos, seja para disciplinar, purificar ou restaurar seu povo. Deus não é um observador distante, mas um participante ativo na história humana, guiando os eventos para a realização de seu plano redentor. Essa perspectiva deve nos levar a uma fé mais profunda e uma vida orientada pela confiança de que, independentemente da turbulência e do aparente caos do mundo ao nosso redor, estamos sob o governo de um Deus soberano e infinitamente sábio. Reconhecer a soberania e a sabedoria de Deus no curso da história nos ajuda a manter nossa paz espiritual e a nos concentrar em viver de acordo com seus mandamentos e promover o reino de Deus aqui na terra, em vez de sermos consumidos pela ansiedade sobre o futuro.